Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 5/10. Um disclaimerzinho. Como sempre, gosto de iniciar a semana aqui falando do Focus, né? A gente viu uma semana que iniciou muito forte e aí a gente percebe a dinâmica da queda do IPCA, da alta, a dinâmica de revisão para a queda do IPCA, a dinâmica de revisão para a alta do PIB, a dinâmica de estabilidade para o câmbio e a dinâmica de estabilidade para a Selic, né? Sempre muito importante ficar ancorado nisso daqui, porque afinal de contas, esse é o, esses, esses são um dos fatores, né, que entram nos modelos aí de precificação de ativo dos grandes economistas, das grandes casas. Bom, narrativas do mês ainda sigo com o Covid, né, ainda eh, de uma maneira bem mais branda, mas ainda assim Covid. Desdobramento entre Rússia e Ucrânia, a gente pode colocar aqui algumas outras conflitos aí, Coreia do Norte, Japão, enfim, né? Inflação e eleição de 2022, com certeza isso aqui, sem sombra de dúvida, vai estar fazendo preço, fez preço na segunda e pode fazer preço a partir de, já começou a fazer preço ontem também, enfim, ainda não escapamos disso daqui por completo e a gente está vendo o mercado reagindo forte, reagiu forte ontem, na segunda, ontem já não reagiu tão forte como a gente vai ver. Bom, falando aqui, né, depois, os indicadores que a gente viu ontem, nada de muito relevante, né, a gente falou de vários discursos que haveriam, encomenda da indústria nos Estados Unidos veio abaixo do esperado, ofertas de emprego veio ligeiramente abaixo do esperado, né? A gente vê estoque de petróleo, né, esperava uma estabilidade, 1,9 veio uma queda, né, mostrando que a economia está bem aquecida, né? Na Coreia do Sul, a gente vê uma inflação abaixo, uma pressão de inflação abaixo do esperado, notícia boa. Bom, ainda no dia de hoje, né, a gente segue aqui com o feriado na China, né? Importante, grande, enfim, é uma semana longa de feriado, né? Hoje segue feriado por lá. A gente tem aqui feriado no Irã também. Balança comercial na Alemanha, né? Esperado um 4 bi, veio 1,2, uma queda bem forte em relação ao que era esperado. E aí a gente olha aqui o PMI, né? De uma maneira geral, o PMI pode ser encarado aí como um sentimento, entre aspas, né, da, da, da economia ou do setor, por exemplo, de serviço. Acima de 50, uma informação boa, abaixo de 50, uma informação ruim. Então, aqui a gente vê na Espanha, veio abaixo do que era esperado, abaixo de 50, abaixo do que era esperado. A gente vê aqui na França, veio abaixo do esperado, porém acima de 50 ainda. Na Alemanha, muito abaixo de 50 e abaixo do que era esperado. Então, de uma maneira geral, veio muito ruim. Só que o PMI do setor de serviço da Grã-Bretanha, que veio acima de 50 e acima, veio no 50 e acima do que era esperado, uma informação relativamente boa, né? Mas de uma maneira geral, ainda muito ruim. Tá? A gente vê amanhã, a gente comenta os demais informações. E aí a gente segue, né? Uma resposta importante, porém ainda não passamos nem a metade da semana, então temos que ficar atento a isso daqui, tá? No mercado tem a expressão pulo do gato morto. É, expressão feia, horrível, mas é aquele negócio, não? O gato morto cai no chão, ele quica, né? Antes de ficar literalmente no chão. Então, vamos ver se não é isso que está acontecendo na bolsa, né? Em futuro americano, já uma queda 0,74, uma queda relativamente acentuada, vamos acompanhar. Bom, petróleo teve um pequeno alívio no dia de ontem, né? Mas ainda é uma semana muito forte. Né? Positivo o petróleo nesses patamares em relação à inflação no mundo, mas é uma reação importante ainda com
o pessoal ali da OPEP querendo cortar, já vi dizendo que vão cortar 1 milhão, 2 milhões, enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer de fato. A gente tem a Europa, né? Olha só, perdendo esse ponto aí, né? Tem alguns analistas fazendo esse canalzinho aqui, que sabem para cá, enfim, não importa. O que importa é que está numa tendência de queda no curtíssimo prazo, uma reação que a gente precisa ver se vai durar essa semana, né? Importante. A gente viu o VIX cedendo, isso aqui realmente é importante, né? Cedendo aí numa região de topo, né? É importante a gente acompanhar. Os bonds devolveram um pouco, né? Ou seja, fecharam, abriram as taxas novamente, né? Relativamente pouco. Aí a gente pode ver aqui o pavio dessa vela, né? O ouro também devolvendo um pouco aqui. Veio o minério de ferro, eu não tive cotações ainda, então não, segue desatualizado. Aqui, bolsas fechadas, como a gente viu. Nikkei sobe 0,42, COSP 0,50. Olha aqui toda a Europa, Dow Jones, futuro, tudo no campo negativo no dia de hoje. Subiram forte ontem, mas no campo negativo. CDS Brasil saiu de 260 para 280, uma piora aí significativa do risco de crédito do Brasil. É importante acompanhar isso. Isso traz um certo estresse aí para o Brasil. Ativos de 10 anos, né? A gente vê aqui, como eu falei, uma abertura da taxa, uma valorização da taxa em relação ao que a gente estava acompanhando. Bitcoin acima de 20 mil pontos, Ethereum acima de 1.300 pontos. E outubro, né? Outubro segue positivo ainda aqui, né? Um mês ainda começando de maneira bem positiva. Estamos aqui no ano 10,8, sem sombra de dúvida, destaque da linha de investimento por enquanto, né? Porém, subiu muito forte, gente. Aí vocês vão ver minha preocupação logo menos. Aqui, índice de estrangeiros. Tem um estoque positivo no índice e aumentou esse estoque ontem. Os nacionais têm um estoque negativo e aumentou essa posição ontem. O câmbio não está atualizado, tá? Estou falhando. E aí aqui vamos falar do índice, olha só, né? Preocupante, né? Olha só, né? Esse canal aqui, a gente fechou literalmente dentro desse canal. Né? É importante acompanhar esse movimento, né? A gente vê esse pavio aqui fora, é um volume importante, uma queda muito, uma devolução forte, tá? Devolução forte num ponto, na máxima aqui dessa pernada. Claro, como falei, ainda vai ter, não passamos nem a metade da semana, né? Tem essa alta, fizemos isso aqui. Em tese, aqui é o gráfico semanal, né? Esse gráfico semanal. Em tese, se a gente tiver, conforme analistas, isso aqui for uma bandeira que rompeu um pivô, a gente tem um movimento que vem aqui, tá? Alguma coisa assim, 120, alguma coisa nesse sentido, acima de 120. Porém, ontem devolveu, vamos ficar de olho hoje. O mercado acena para mais uma realização, né? Ficar atento a isso. A gente olha aqui, então, o Ibovespa batendo aqui na resistência, né? Literalmente na resistência. E o dólar, né? O dólar caiu bem ontem, segue aqui nessa região aqui, importante, se sustentando aqui. Como a gente viu, o boletim Fox 5,20, então estamos aqui em 5,20 aproximadamente, né? Mas deixou aqui uma sombra importante, né? Reagiu a esse patamar aqui. Né? Então, por hora, eu sigo otimista por bolsa, pessimista por dólar, né? Ou melhor dizendo, otimista por dólar, espero realizações daqui para frente, mas no market time eu acho que está favorável para o dólar, comprar dólar e vender índice no market time, assim, nesse momento, pela figura, pelo que se formou aqui nesse momento. Tá? Ontem, Petrivale 0,6, variação do IBX, os demais ativos 0,6, no agregado aqui 0,3. Tá? A variação fechou, né? Olha só, né? Voltou dentro da normalidade, a volatilidade explodiu, e aqui a gente teve contratos no curto oscilar um pouco, e aqui no longo aqui a gente olha aqui, queda para baixo, né? E alguns subindo aí. Destaque da alta, destaque de baixo,
na respectiva semana, mês e ano. E aqui as ETFs, né? Destaque negativo para a ETF utilidade pública, também subiu muito, né? A semana aqui. Indústria financeira subiu 6%. Importante acompanhar isso daí. Olha, índice imobiliário, 16% no ano. Índice financeiro, 26% no ano. Forte. Tá? Bom, segue aqui. Variação diária do dólar. A gente sentiu aqui. Volatilidade aumentando. Volatilidade aumentando. Acompanhar isso. Né? Aqui, casados. E o alerta vermelho, olha só isso aqui. Né? Mais um dia de alta, né? Tocando as máximas do BTC. Né? As máximas do BTC. Aí, né? O mercado desejando mais altas. Eu ainda não atualizei aqui, preciso lembrar, vou fazer isso agora. Né? Então a gente vê aqui o índice subindo, né? Isso que tem sido um indicador antecedente, subindo forte aí, mostrando um certo apetite aqui para mais quedas. Tá? Aqui as mais alugadas, as mais devolvidas, ó, teve um baixo movimento aqui, pelo menos foi o que foi capturado pelas minhas macros. Tá? Maiores estoques, menores estoques. Vamos ficar atento aí com esses ativos, caso você deseje atuar na ponta vendida. Só curiosidade, 1, 2, setor construção, 3, 4. Segue aí, construção civil. E taxa pré oscilou pouco, mas aqui para frente um leve descolamento para baixo, inflação implícita para baixo, né? E a taxa pré ainda oscilou pouco, taxa do IPCA, né? Mas inflação deslocando para baixo. Inflação deslocando para baixo significa que a gente tem aí uma pressão menor inflacionária, portanto, o Boletim Focus deve permanecer ainda bastante tempo nos 13,75. Então, basicamente é isso, nada a dizer, nada a acrescentar para vocês. Agradeço o tempo de vocês até aqui, a atenção de vocês até aqui. Aqui eu atualizei aqui o histórico de dívida pública, né? Veja só, tomando aqui LTN, né? Vendendo um pouco aqui, né? Diminuindo aqui NTNB. Né? Importante dar uma olhada nisso. Então é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. E se Deus quiser, até amanhã.